O tema deste vídeo é crentes não crentes, baseando em 3 ocasiões narradas pelas Escrituras. Uma delas é no livro de João, capítulo 2, versículo 23. Estando o Senhor Jesus, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, sabia o que era a natureza humana. Nem o Senhor Jesus Cristo confiou a esses homens essa disposição de declarar: eu creio em Jesus. Por quê? Porque faltava algo no interior deles. Não basta só dizer: eu creio em Jesus. Outro texto é em João, ainda no livro de João, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha só a situação desses que haviam crido em Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que eles precisavam, além de terem crido, também serem libertos, crentes libertos, eles já mostraram a natureza deles, contestaram. Como diz isso? Nós nunca fomos escravos de alguém. Eles não foram escravos no Egito? Eles não foram escravos na Babilônia? E tantos outros? Mas aí o Senhor vai dizer para eles que eles precisavam ser crentes, sim, mas crentes libertos. Libertos do quê? Daquilo que os escravizava. Versículo 34. Então Jesus Cristo replicou-lhes: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eles creram, mas eles eram escravos do pecado. Portanto, eles jamais poderiam ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade, em espírito e em verdade. Por quê? Porque eles eram escravos da natureza chamada pecado. E também a palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que é necessário, então?
Ah, mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Usando o texto bíblico do livro de Atos. Somente crer, creio. Eu preciso saber em quem tenho crido. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu preciso conhecer. Conhecereis a verdade. Eu preciso saber. Em Romanos 6,6, sabendo isso, como meu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que eu não sirva mais o pecado como escravos. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Enquanto o homem não crer na sua morte para o pecado, na morte de Cristo na cruz, por isso que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz. Para quê? Para nos fazer morrer para o pecado. Eu não disse, e a Bíblia também não diz, para os pecados. Ela diz para o pecado, a natureza de Adão. A natureza que nos faz escravos, dominados. Muitas vezes a nossa mente não quer, nosso coração não quer repetir os mesmos pecados. Mas se lá no nosso interior ainda continuar o pecado, nós vamos continuar sendo pecadores por natureza e escravos dos pecados por prática. Portanto, ou nós somos filhos de Deus e servos de Deus, ou ainda continuaremos sendo não filhos de Deus e servos do pecado. Glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo nos atraiu para mudar a nossa história. Nós éramos escravos do pecado quando ainda não tínhamos a experiência de ter crido em nossa morte para o pecado em Cristo na cruz. Mas louvado seja o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando ele nos atrai no seu corpo, ele atrai o pecador, ele mata o pecado e perdoa os nossos pecados cometidos pelo sangue e nos justifica diante de Deus pela nossa morte para o pecado. Romanos 6,7, quem morreu, justificado está do pecado. A lei divina satisfeita. O Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. O fim da lei é Cristo. Para que eu e você não queiramos agradar a Deus ou ter um relacionamento com Deus por meio de obedecer lei. Porque nem eu, nem você conseguimos fazer isto. Mas nós recebemos a obra vitoriosa do Senhor Jesus Cristo, completa, total, cabal, uma vez por todas, ele realizou em meu e seu benefício, quando ele nos atraiu no seu corpo na cruz. E 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém estiver em Cristo crucificado, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Se alguém estiver crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo. Portanto, agora, nova criação de Deus é. Por quê? Porque ele foi ressuscitado, libertos do pecado, feitos servos da justiça e agora, filhos de Deus, justificados com o poder da vida do Senhor Jesus Cristo, para que os pecados não mais o dominem. E ele continue sendo santificado, vivendo para Deus, para a glória de Deus Pai, através da vida do Filho, que foi dada gratuitamente a essa pessoa que creu na suficiência
do Senhor Jesus Cristo e este crucificado, ressuscitado, vida nova. Amém?